prazer muito grande estar aqui. Estou representando, né, de alguma forma, a Aliança Nosso Paraná Sustentável, que hoje já está com 23 signatários, né, do governo, das empresas, da sociedade civil e da academia. E eu queria só que as pessoas que estão já ligadas à Aliança, Abigail, Berlim, Márcia, o Sindicato, Ormi, Sindicato dos Arquitetos, o CREA também está participando. O CREA também, Jorge Cury está aqui também. Então, o pessoal que está, no fundo, eu estou só representando uma turminha que é bem grande, né? Então é uma responsabilidade bem forte. Muito bem. Quando eu estava aqui nas falas iniciais, me veio à mente a questão da ética do cuidado, né, do Leonardo Boff. E eu gosto muito de ter como referência algumas questões assim, filosóficas mais profundas, que elas nos ajudam, né, a conduzir algumas questões, né? E ele resume, eu acho que muito bem, a ética do cuidado, uma frase bem curtinha, assim, eu acho que ela é bem curtinha quanto profunda, né? Que é que ninguém cuida daquilo que não ama. E ninguém ama aquilo que não conhece. Então é interessante porque parece que nós estamos numa caminhada amorosa, né? Ou ela é amorosa ou ela não é, né? É muito interessante esse processo. E ela é um convite ao aprender, né? A eu reconhecer que talvez aquele não cuidado representa um não conhecimento profundo da questão. Porque se conhecer não tem jeito, a gente perde, né? Eu lembro de um livro do Bruce Lipton, que é A Biologia do Acreditar, em que ele fala a primeira vez que ele olhou dentro do microscópio. Ele se apaixonou pelo mundo que ele encontrou. Ele começou a conhecer uma outra coisa, né? Entendeu a profundidade que tinha dentro. Então aí tem um desafio, né, para todos nós, que é a gente, né, como é que a gente aumenta esse aprendizado coletivo sobre a beleza que é, né, esse processo da vida, né? Aí tem um desafio. Muito bem. A Aliança Nosso Paraná Sustentável, eu vou procurar mostrar, é uma apresentação grandinha, mas eu vou fazer ela assim bem rapidinho, só para que a gente tenha um contexto, porque aí a gente privilegia a nossa conversa. Eu só preciso de um... Você me sinaliza o tempo, quando faltar 15 minutos e depois 5 minutos, por favor. Aí eu fico mais disciplinado aqui. 5 para os 11. Beleza. Então, Paraná, né? Nós estamos, a Aliança Nosso Paraná Sustentável, então começa com a nossa situação. Lembrar que nós estamos ali no meio do Mercosul, é sempre bom lembrar, essa posição tem um privilégio e uma responsabilidade, né? Um privilégio porque nós ganhamos essa posição, né? Agora a responsabilidade ela é o centro de um processo, né? Ela pode irradiar muita coisa. Você olhando para o Paraná, você pode olhar desse jeito e ver um quebra-cabeça de municípios, né? Ou você olha desse jeito, ou já um quebra-cabeça de territórios, ou você olha desse outro jeito, um olhar no trabalho da Federação das Indústrias dos Setores Exportadores de Futuro, então as vocações econômicas aí das regiões, ou você olha um quebra-cabeça de bacias hidrográficas, e você olhando o satélite, ele é assim, né? E aí assim, pô, mas e qual que é o Paraná, né? Todos eles, né? Ele é um Paraná político, social, econômico, ambiental, natural, tudo junto, né? Enquanto a gente não entra nessa dimensão sistêmica desse processo, a gente acaba deixando de fora algumas questões. A Aliança ela acabou surgindo fruto de uma história que o Paraná tem, é uma história muito forte, que não está nem um terço da história que se tem de construção de ativos na área de sustentabilidade. Tenho certeza que vocês poderiam me colocar mais umas 10 ou 20 linhas, eu só trouxe um pequeno apanhado. Ou seja, esforços concentrados de muitas pessoas, organizações na direção da sustentabilidade. Então nós temos essa história, ela é nossa, nós paranaenses devemos nos apropriar dessa história. Quando nós pensamos no processo da Aliança, já tem 2 anos de trabalho que a gente está fazendo essas conversas com todos os atores, a gente percebeu que a gente podia perder uma coisinha muito simples, que várias iniciativas já tinham perdido para isso, que eram os famosos egos, né? E aí, putz, como é que você faz alguma coisa para não perder para o danadinho, né? E aí, pensando, nós estávamos com uma proximidade grande lá com o Pacto Global e com o Programa de Cidades,
nós percebemos que, puxa, olha, tem uma chance da gente ter como se fosse um paizão, uma mãezona que está chamando essa filharada toda, né? Ó, vamos lá em casa conversar sobre um processo. E aí a gente começou a costurar esse processo, mostrando a ideia da aliança para o Pacto Global, para o Programa das Nações Unidas das Cidades, e aí fechou. Eles entenderam a ideia, gostaram da ideia e resolveram ajudar esse processo. Vocês vão ver que tem toda uma mecânica. Então, com isso, a gente ganha algumas referências mundiais, né, que são construções humanas mundiais desse momento que a gente vive, que são muito fortes, né? O direito aqui dos direitos humanos, o direito do trabalho, do meio ambiente, a questão da anticorrupção. Então, já nasce com um guarda-chuva, né, esse processo. E aí, assim, dentro do Pacto Global existe o Programa de Cidades, né? Melhor cidades, melhor vida, vocês vão ver, ele trabalha com a questão dos municípios. Hoje esse é um programa que tem 50 cidades signatárias no mundo, 14 delas no estágio que eles têm lá mais avançado, que é o estágio de ter um projeto inovador, que chamam daí de cidade inovadora. Essas são as 14 cidades que estão já no estágio de projeto inovador, ali estão os temas que eles estão trabalhando, você vê que tem uma diversidade de temas, e no Brasil, Porto Alegre, é a única cidade... Foi? Curitiba não. Não, Curitiba não. Curitiba não é signatário, nós estamos nesse momento tentando avançar já há algum tempo na assinatura. Então, Porto Alegre é a única cidade brasileira signatária que está no estágio que tem um projeto inovador. Aqui no Paraná, nós quando iniciamos a aliança, a gente tinha também a cidade de Ortigueira como signatária. E essas são as duas cidades brasileiras, até 2 anos atrás, signatárias do Programa de Cidades do Pacto Global. Aí nesse processo, bom, a gente já vai chegar nas demais aí. Às vezes é bom a gente ver um pouco de estrutura, né? Então está lá a ONU, né? Dentro da ONU tem o Pacto Global, que é uma iniciativa do Kofi Annan, tal, convidando as organizações para, né, aderirem àqueles 10 princípios. Essa estrutura se conectou a uma outra estrutura que existia lá em Melbourne, na Austrália, focada na questão de cidades, que é o Programa de Cidades, está aqui. E ele trabalha com o Conselho Consultivo, Conselho de Consultores e com o In-Country Covenant, que seriam articuladores, né, locais do processo. Então nós buscamos nesse processo e trouxemos, eles primeiro nos deram essa posição aqui de consultor no Programa de Cidades, e com essa posição a gente começou a construir toda a aliança, os signatários da aliança, e hoje nós temos essa posição aqui também, dentro do Paraná, né? Essa representação no Paraná. Então esse secretariado internacional, a partir do Country Covenant, então vem cidades, né? Cidade signatária, cidade que relata, cidade inovadora. Quando ela chega nesse estágio, ela já tem uma estrutura de governança, que é um secretariado local e um grupo crítico de referência. Aí que veio a conversa. Por que essa conversa com o Pacto Global ela aconteceu? Porque eles perceberam assim, eles lidam com cidades, então com 50 cidades. Né? O Paraná sozinho, quantas cidades tem? 399. Né? Então nós mostramos assim, ó, nós estamos com vontade de fazer um esforço concentrado num estado, para fomentar muitas cidades. Então, se nós fizermos um trabalhinho razoável, a gente pode, aquelas 50 que são no mundo, né, a gente pode, quem sabe, vamos dizer que a gente, no esforço, nos 4, 5 anos a gente dobra, né, e 50 são do resto do mundo e 50 são do Paraná. Então, vocês imaginem assim, o interesse do Programa de Cidades também de entender o processo, a metodologia, de que forma que a gente pode fazer isso. Então, hoje a gente é também um laboratório de pesquisa dentro desse processo. E o nosso desafio é desenvolver um modelo que possa realmente avançar no desenvolvimento de cidades sustentáveis. Bom, um pouco filosófico, né? Quer dizer, a ONU surge no pós-guerra, né? Unindo as nações, visando o quê? Cultura de paz e, de um tempo para cá, percebeu-se a questão do desenvolvimento sustentável. Então, ela está trabalhando com essas duas grandes linhas. Né? O Pacto Global percebeu o quê? Diz, olha, tem organizações maiores que nações. Então, peraí, nós vamos trabalhar com esse público. Né? Então, surgiu o Pacto Global como um conjunto de princípios para se aproximar das organizações, das corporações, das grandes corporações, buscando sensibilizar para um tema que a ONU, as nações já eram sensíveis. Né? Então, foi uma estratégia internacional profunda esse processo. E aí, dentro do Pacto Global, existe o PRIME, ali, é o Principles of Responsible Management Education, então, os princípios da educação, da gestão responsável, que foca o quê? Daí nas lideranças.
e o programa de cidades, que é o único que tem um território de ação. Né? Então existe um local físico para a gente chegar, se encontrar, atuar e fazer alguma coisa. O resto é pensar sobre, ver o que a gente pode fazer, etc. Mas assim, é ali que a gente se encontra. Então é interessante a gente entender um pouco essa estratégia da ONU, porque de alguma forma a gente está se inserindo profundamente nessa estratégia. Né? O programa de cidades é um programa urbano que focaliza na colaboração entre todos os níveis de governo, as empresas, as organizações privadas e a sociedade civil, pois parte da premissa de que qualquer cidade tem a capacidade de resolver seus problemas. Ou seja, é forte essa frase, né? Mas olha, a cidade tem a capacidade de resolver os seus problemas. Né? E ela e as regiões do entorno enfrentam, combinando as ideias, conhecimentos, experiências e os recursos existentes nos três setores, tem-se uma capacidade única e poderosa de realizar a mudança e enfrentar complexos desafios e promover a sustentabilidade, a capacidade local, a diversidade e a adaptação desses centros. Vocês vão ver que tem embora o programa seja de cidades, ele encara todas as aglomerações que existem dentro do município. E nós, enquanto aliança, a gente não se limitou ao programa de cidades. A aliança está olhando para o município. Então, assim, aquilo que eventualmente o programa de cidades não abranger, cabe a nós desenvolver metodologia, forma de trabalho para abranger. Né? Então, a gente está também com esse desafio. Eu tenho trabalhado muito lá com o pessoal da Austrália, até essa nomenclatura, né? Cidade versus município, porque às vezes a gente fica meio desfoca do território, né? Nesse processo. Mas vamos em frente. Então, o programa de cidades procura abordar, resolver e reportar temas urbanos aparentemente intratáveis, unindo governo, empresa e sociedade civil, e ele trabalha, um modelo bem interessante, a gente está acostumado com aquele chavão econômico, social e ambiental, né? E alguns já falam do cultural, né? Eles trabalham o seguinte: econômico, político, cultural e ecológico. E o social, onde está? O social, na verdade, ele está reconhecido como uma dinâmica em todos eles. Portanto, é socioeconômico, é sociopolítico, sociocultural e socioecológico. Então é um modelo assim, tem uma diferença bem interessante. E o reconhecimento político. Né? Agora veja, nós estamos falando de organização que trabalha desde uma cidade pequenininha na África até Nova York. Né? Então, nós estamos aprendendo muito nesse relacionamento, que entender desde como algumas tribos, né, que viraram espaços, como é que aquilo funciona em termos de governança, até uma metrópole. Né? Então, eles trabalham com toda essa diversidade. Então, é muito interessante os aprendizados que vêm e a profundidade, né, das pesquisas e dos trabalhos que ficam disponíveis enquanto metodologia. Então, os três estágios lá da cidade. A metodologia de abordagem. Então existe uma metodologia, né, desde o comprometimento, o levantamento das questões, definição de um tema, implementação, medida e tal, e isso faz sentido. Eles são, o australiano, isso aqui tudo nasceu em Melbourne, na Austrália, são muito mais parecidos com o Brasil do que os Estados Unidos, é muito mais fácil, porque eles têm abertura, não é aquela coisa assim, não passa esse, só usa essa ferramenta desse jeito, não é. Eles têm as ferramentas, mas reconhecem com flexibilidade outras boas ferramentas que podem ser incorporadas e fazem com isso que o processo não fique engessado. Né? A gente tem uma mecânica de trabalho. Então nós estamos pegando esse apanhado de metodologia e tropicalizando. Né? É isso que a gente está fazendo nesse momento. Aqui só para a gente ter uma ideia de pedaço da metodologia, que são os círculos de sustentabilidade. Então eu queria ver os 4 segmentos. E aí ele vê aqui a dinâmica social, desde crítica até vibrante, em vários temas dentro daquele segmento. Então, o que está plotado aqui é a qualidade da dinâmica social daquele tema naquele segmento. Então, por exemplo, se você olhar um quadro como esse, dá para ver que na dimensão ecológica não existe uma dinâmica social vibrante. Portanto, você vai ver lá fora, né, você vai ver o reflexo da não existência de uma dinâmica social vibrante, portanto está descuidado. Né? Então é interessante assim, olhar a forma com que isso é visto. Daí aqui eu não vou me detalhar, mas então, o que está dentro de cada segmento. Né? É sempre uma dualidade, então é muito interessante a forma como está construído. Então, produção e recursos, comércio e transferência, qualidade e regulamentação, consumo e uso, trabalho e estabilidade, tecnologia e infraestrutura, e riqueza e distribuição. Então ele está sempre
vendo, parece que dois lados de uma moeda, né? E tentando olhar como é que está esse equilíbrio. Né? Daí na questão ambiental, né? Materiais de energia, água e ar, flora e fauna, habitat e uso da terra, lugares, espaços, construção e povoamento, emissões de resíduos, que é até onde eles alcançaram, né, no modelo. Na dimensão política, organização e governança, que são duas coisas diferentes, né? E a gente pode estar muito organizado, mas com pouca governança. Pode estar com bastante governança, até meio desorganizado. Então, né, tem os dois processos. Leis de justiça, comunicação e movimento, segurança e harmonia, diálogo e reconciliação, ética e transparência. E no cultural, engajamento e identidade, entretenimento e criatividade, memória e tradições, crenças e significados, gênero e gerações, curiosidade e aprendizado, saúde e bem-estar. Então, para a gente ter uma ideia, né? É um modelo bem diferente, não sei se vocês conseguem perceber assim, é muito diferente dos modelos mais americanos, etc., que a gente vê. Tem uma coisa nova aqui nesse processo bem forte, que nos chamou a atenção, bateu com o que a gente estava já gestando aqui, né, no Paraná. Então, aqui mais exemplos, aqui tem uma aplicação que foi feita em São Paulo. Bom, aqui a gente começa a entrar agora na aliança em si, né? Então, assim, a primeira questão que nós, quando começamos a ver todo esse processo, a gente vê, existiam os eventos acontecendo, né? Alguém roubou, né? Derrubaram mais uma árvore, né? Detonaram ali a área X, isso são eventos. Por baixo dos eventos você começa a observar padrões, né? Puxa, a 10ª área que aconteceu tal coisa, é o 50º cara que assassinaram, não sei o quê, é o 10º amigo meu que se separa. Eu comecei a observar padrões. Se você mergulha um pouquinho mais a fundo, você começa a ver assim, puxa, mas que visão de mundo, que modelo mental é esse que nós estamos reproduzindo que gera esses padrões, né? Então aí eu comecei a entrar no nível dos modelos mentais. E se eu mergulho um pouquinho mais, eu pergunto assim, puxa, quais são os valores? O que nós estamos valorizando? Qual que é, né, essa essência, o que ela está valorizando? Então a aliança, ela procurou, desde o início, se posicionar aqui. Então, assim, não nos interessa conversar sobre eventos, o último que aconteceu, não nos interessa. Ah, escuta, viu que é o 10º, tal que está acontecendo, também não nos interessa. A gente está interessado em olhar aqui. Modelo mental é esse. Não dos efeitos. Entrar um pouquinho nessa coisa um pouco mais profunda, humana, assim, que é o modelo mental paradigma, né? Muito bem. Dei algumas frases inspiradoras, né? Temos todos nós coração, missão, estímulo, indiferença, responsabilidade pelos fatos da história, né? Afinal a gente está vivo, essa é do Antônio Vilela, né? E essa do Goethe, que eu gosto muito, é quando a criação humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a sua alma, todo o universo conspira a seu favor, né? É a essência do que a gente vê nesse movimento aqui, né? Dentro da Irumã, dentro da Aliança, vocês vão perceber. Tem muito, né, de sincronicidade nesse processo. Muito bem. A gente viu aqui a sensibilização que aconteceu no início, com todas as falas, e a gente realmente está sendo chamado, né, a ouvir, a compreender, a respeitar algumas coisinhas. Que coisinhas são essas? Primeiro, sim, é um pouquinho maior do que esse espaço que a gente está. O contexto é um pouquinho mais amplo. Segundo, assim, o que a vida e a natureza estão dizendo, né? Foram ouvidas várias questões sobre essa fala da natureza. Nós precisamos ouvir, precisamos compreender e precisamos respeitar. Porque assim, ela tem o seu modus operandi, né? Veio com o processo, ou a gente entende, ou a gente está fora, né? E as gerações que virão. Essa turminha que não está aqui, mas que está falando com a gente. Né? Então, eu achei muito interessante que falaram que tem a Araucária, onde vocês fizeram até uma celebração, né? Na 12/12 lá, e que ela tem 400 anos, né? Então, assim, ela é mais antiga que Curitiba. Ela é mais antiga que Curitiba. É a nossa lua. Olha que símbolo bacana, né? Como é que Curitiba conversa com esse ser que está aqui antes dela? Ser vivo. Né? E Eduardo, que não foi cortada, porque justamente ela já devia ter na época uma fenda começando por um raio, não sei dizer pelo quê, entendeu? Então ela foi preservada justamente para disso, para ela não ia ser uma madeira interessante, né? Isso é muito interessante, essa questão, né? Quer dizer, foi ruim ou foi bom, né? Ela ganhou um raio, né? A gente fica... Parecia ruim na época. Hoje a gente vê que, poxa, que bom que ela levou aquele raio. Da mata, né? Nos contar a história, né?
Aí tem uma questão também aí de equilíbrio de paradigmas, né? Aqui não é uma questão de certo e errado, né? Equilíbrio de paradigma. Nós temos um paradigma que está presente aí, que é fragmentação, controle, resultado de curto prazo, pensamento global. É uma forma de operar, é o que a gente vê, né? Por outro lado, isso está pedindo um equilíbrio, trazer um pouquinho de alguns outros ingredientes, que é reintegrar aquilo que está fragmentado, então integração sistêmica, descentralizar aquilo que está exageradamente centralizado pelo controle, né? Buscar uma mudança sistêmica no longo prazo, vamos olhar mais longe, nada dessas coisas, né? Até onde é o balanço da empresa, né? Até o próximo ano, 3 anos e tal, qual é o longo prazo e sistêmico, né? E ação local. Né? Ao invés de só ficar pensando também globalmente, precisa pensar, mas escuta aí, e lá no local, na cidade, né? Aqui no espaço, o que está acontecendo. Então nessa ideia, municípios sustentáveis, ele se encaixa perfeitamente, né? Porque ele é um convite, né? Não tem como lidar com o município sem ser sistemicamente, não, ele é local, né? E ele está pedindo ação de longo prazo, não está pedindo intervenção curtinha de pensamento de pouca longevidade. Então, algumas oportunidades, só para a gente ver. Nós tivemos em 2011, foram liberados 2,6 bilhões pelo governo federal direto para os municípios. Estava escrita a tabela, o nome dos municípios e o valor, de entre 300 e 500 mil reais para cada um. Vi essa tabela lá no site. Para o Paraná, tinham 159 milhões reservados. Sabe o que aconteceu? Aquilo ali. O Paraná devolveu 108 milhões. Sabe o que precisava fazer? Não precisava fazer projeto. Pior é isso, nem projeto precisava. Eles tinham que fazer do governo federal, emendas populares, né? Emendas populares, veio direto do governo federal para os municípios. Essa verba precisava que o prefeito conversasse com o presidente da Câmara, fizesse uma audiência pública e botasse com a população um X em uma de 5 questões. Resíduos sólidos, questão de saúde, saúde e segurança, tal. Qual que é o tema? Era só dizer o tema e vinha o cheque. Depois prestava conta, projeto, tudo depois. Porque eles queriam justamente ver, porque tem aquela coisa, não, porque não tem projeto, tal. É mais grave do que o projeto ainda vem depois. Lógico, muita gente enrosca no projeto, e é um grande enrosco o projeto. Mas tem gente enroscando antes, sabe por quê? Foi 2011, né? Foi? 2011. Bom, deixa eu fechar aqui. Daí, assim, verba, saneamento, tem uma barba de dinheiro esses próximos anos aqui para saneamento. Posso já dizer para você, o Paraná não vai usar uma grande parte, da mesma forma, pela mesma razão que nós vamos ver nas outras questões. Nós somos uma das menores captações de recursos não onerosos de todos os estados do Brasil. No Cities Alliance aqui, ó, a Bahia conseguiu captar 8 milhões e 400 mil dólares. Ou seja, fontes, você vê lá, o nome do Paraná não está lá. Né? Cidades digitais, o Ceará... Foi? Quando que ocorreu essa devolução aí, 159? Dezembro de 2011. 2011, dezembro. Isso. E 2012 teve? 2012 não fizeram. 2012 não teve. A repetição da emenda popular não teve. 2013, será que não dá para pressionar? Eu acho que é uma grande sacada, sabe? Porque assim você descentraliza rapidamente, né? O recurso. Mas, Eduardo, isso foi por um problema de vontade política ou por incompetência ou por ignorância? Olha aqui, ó. Alguns prefeitos simplesmente disseram assim, eu não sabia. Olha como é que a gente fica. Outros assim, eu estou brigado com o presidente da Câmara. Ele é outro partido. Não deu livro. Né? Então, aqui foi onde ficou a maioria. A maioria ficou nessa questão. Outros assim, recurso para isso, para aquilo, putz, mas eu nem sei se essa é uma questão prioritária. Tal. O cara se enrolou ali naquelas 5 questões, não entrou. Por quê? Falta de visão sistêmica, importância de resolver aquele tema, né, naquele momento. Técnica para elaboração e gestão de projetos, daí é porque alguns outros recursos a gente não acessa. Né? Daí, técnica para elaboração e gestão de projetos e prestação de conta e transparência. Não estava habilitado. Aí é que eles tocam. Né? Aí pega. Eu posso? Por favor. Olha, o sistema tributário hoje, nacional, tem mais ou menos a seguinte designação de toda a reclamação do país. 62%, 63% fica com o governo federal. O governo estadual fica aí com 27%, 25%. E os municípios ficam com 11%, 12% da arrecadação. Eu vejo que, pela experiência nossa, praticamente todos os municípios do país estão quebrados e a grande maioria deles não tem essa certidão de quitação de contas, etc, etc. Eu acho, viu, que para resolver essas questões,
tem-se que pensar mais globalmente nessa questão da distribuição dos impostos no Brasil. Há uma hiperconcentração dos recursos tributários em Brasília e político. Aí o que acontece? Os prefeitos e os governadores ficam com pilhas na mão pedindo pelo amor de Deus. E a questão política que você levantou, eu acho que é da mais alta relevância. Por quê? Você citou o exemplo aí. O prefeito é brigado com o presidente da Câmara, então ele não quer se humilhar, etc, etc. Eu acho que para nós avançarmos nesse processo, essas ONGs, essas organizações que você está expondo aqui, nós temos que fazer um trabalho muito forte, grande, na questão da influência de uma possível reforma tributária. Eu acho que tem que ser levantada essa questão, porque não adianta nós ficarmos com o bolso vazio e aí, de repente, o governo federal fica escolhendo, às vezes, politicamente, para quem vai dar, etc. Se você pegar dados estatísticos de distribuição de recursos que foram para a Bahia, por causa de problema político, é uma coisa louca. Teve um ministro da Bahia, se não me engano, no meio ambiente, não sei o que era, que ele levou todos os recursos do ministério dele para a Bahia, das cidades, né? Então, sabe, eu acho que a questão política, ela prevalece, é primordial em relação à questão técnica, que é grave também, porque a maioria dos prefeitos não tem técnico, não tem engenheiro nem nada. Pela experiência nossa de convivência política, de anos, de décadas e décadas, o que está acontecendo no país é esse. Agora, espetacular que está levantando aqui, que eu acho que este enfoque da tua palestra é o mais importante. Aí, de repente, a Bahia levou 8 milhões, né? E o Paraná perde 159. Gente, o que está acontecendo? Isso é uma hecatombe. Aí, de repente, com a maior boa vontade dessas ONGs, nós aqui estamos querendo resolver o problema do país, mas temos um muro gigantesco de aço, intransponível. É essa questão que eu estou levantando. Obrigado por legal. Somando só essa questão, se lembrando assim que ainda tem outros recursos, né, que são destinados a ONGs, a empresas, a fundo perdido, tem outros recursos ainda, além de tudo isso que foi falado, tem outras fontes que a gente também está com um perfil bem acanhado de busca de recursos. Né? Com relação ao técnico, a elaboração e gestão de projetos, eu acho que é interessante o que está acontecendo. Né? O MAPER, apresentado pela Karina e pela Silvana, pela Renata, desculpe. Nós vamos ter agora, através que elas vão fazer uma apresentação, uma outra oportunidade, justamente através do FUNBIL, né, do Fundo da Biodiversidade, né, que é patrocinado pela TFCA, que é uma organização norte-americana. Então, vai iniciar agora, justamente, o convite já é feito e nós encaminhamos para vocês, que é justamente o curso, um projeto justamente onde é gratuito para elaboração e gestão de projetos, né? Com relação à questão da preservação da Mata Atlântica. Então vai ser um curso de 1 ano, que vai ser dado aqui, 1 ano, um encontro por mês, e os 3 últimos, depois a gente coloca em contato também com vocês, que é direcionado às prefeituras também. Mas é só para uma questão de resultados que alguns vão acontecendo. Deixa o Eduardo terminar a apresentação. 5 minutos, né? Tudo bem, Ricardo, mas eu achei que era muito importante colocar isso. Sei, querida, mas é que daí não consegue terminar. Mas essa é uma outra ação que nunca aconteceu. É que eu estou controlando o horário aqui, ele já estou em 10 minutos. É uma colocação que está acontecendo, porque tem pessoas que não sabem. Você, que talvez não saiba, e seja importante as pessoas saberem. Nem eu sabia. A Aliança Nosso Paraná Sustentável é um compromisso, é um pacto de união de esforços e de cooperação. É também um posicionamento de atuação conjunta para a melhoria das condições de vida para a nossa espécie e também para as demais espécies desse planeta. São pessoas, organizações e instituições que resolvem, diante do momento histórico que estamos vivendo, entender o chamado que o planeta e as gerações futuras estão nos fazendo. A Aliança Nosso Paraná Sustentável busca articular uma rede vibrante de cidades que estão buscando, com todo o afim, a sustentabilidade e trocando informações, trocando ideias, trocando projetos, no sentido de cada vez mais termos exemplos de sucesso nos municípios do Paraná. Esta aliança tem 2 pilares. De um lado, o desenvolvimento justo, inclusivo e sustentável, e de outro,
a cultura de paz. O desenvolvimento justo é aquele que é bom para todos. Inclusivo é o que tem a participação de todos. E sustentável é aquele que é a favor da vida. É você contemplar as condições de habitação, de saúde, de alimentação, de educação, de segurança de uma cidade, mas é também você olhar a vida da cidade, a dinâmica urbana, a mobilidade, a participação, o convívio social. Tem também a economia criativa e solidária, onde você busca, a partir dos valores da cultura local, criar produtos e serviços que têm a ver com a identidade e a vida dessa localidade, sem deixarmos de lembrar do cuidado e atenção com o meio ambiente. As águas, os rios, as florestas, as demais espécies que convivem conosco. A construção de uma cultura de paz é um processo de cooperação, de diálogo e de valorização das pessoas, a partir da sua condição humana básica, com respeito à sua diversidade, às suas crenças, aos seus valores, que busca o melhor do ser humano, para que as famílias e as cidades possam viver em harmonia e o planeta possa ter uma melhor condição de vida. Esta aliança é uma aliança entre o governo, as empresas, a sociedade civil e a academia. O governo com a sua missão de construir um ambiente de cidadania, de interação e de negócios para todos, através das políticas públicas. As empresas, no seu papel de transformação das matérias-primas em produtos e serviços sustentáveis. A sociedade civil, com seus projetos para construir uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais ambientalmente correta. E também a academia, na sua missão de ensino, pesquisa e extensão, promovendo um processo educacional vibrante, voltado para a sustentabilidade. A Aliança Nosso Paraná Sustentável é composta de um comitê executivo e de um conselho de cidades. O comitê executivo tem a participação do governo, das empresas, da sociedade civil e da academia. O conselho de cidades é composto pelas cidades signatárias e contribui para a melhoria da aliança. Tanto o Conselho de Cidades quanto o Comitê Executivo estão ligados à ONU, Organização das Nações Unidas, através do Programa de Cidades do Pacto Global, que tem sede em Melbourne, na Austrália. Bem, esse vídeo ele está ainda sendo trabalhado. O Jorge está aí, cadê o Jorge? O Jorge aqui, que é da Webcom Brasil, é um especialista na voz, tal, ele que está me ajudando nesse processo, é com o apoio dele que a gente conseguiu fazer a parte de voz. Está aqui o Schmokel, né, que está nos ajudando, também vai começar a trabalhar com a questão de infográfico. O vídeo, a parte de vídeo, foi meu filho, que é a produtora de vídeo, eu dei para ele, o áudio, ó, sábado eu estou lá, se 3 dias me arruma. Então, Guri, é bom envolver a turma. Muito bom. Ele já deu o recado dele aqui, já na capacidade. E isso aí a gente está usando como um processo, né, para a gente ir agora criando as novas versões, que possam cada vez mais, como o Jorge tem muito uma preocupação assim, como que a gente de forma curta, né, tem uma comunicação eficaz, né, uma comunicação que realmente passa a imagem, a mensagem daquilo que está acontecendo. Então por isso que a gente acabou rapidamente, graças à ajuda do Jorge, que foi ele que nos puxou para essa questão de, eu posso ajudar. O Jorge entrou em campo e falou, não, cara, eu vi essa aliança, eu quero ajudar. E porque eu sei fazer isso. Então vem aqui que nós vamos sentar e eu vou ajudar. Publicamente quero agradecer a oportunidade, né, porque a oportunidade ela é muito valiosa, importante, né? E de fato o processo de comunicação ele é pouco compreendido por nós. Nós nos expressamos muito, falamos muito e muitas vezes não percebemos se aquilo é efetivamente eficaz. A comunicação ela chega a ser um milagre. A comunicação não é algo tão simples quanto você possa perceber assim de uma forma um pouco mais superficial. A comunicação é um processo bastante complexo e de fato para que eu me comunique com o outro, uma série de variáveis que tem que ser levadas em conta para que efetivamente aquela comunicação chegue ao outro. A palavra que eu digo sai de mim cheia e ela chega vazia ao ouvir do outro, que vai a preencher com o sentido que ele vai dar para a minha palavra.
Eu quero dizer com isso que é o processo de comunicação, seja visual, auditivo, e todos os aspectos aqui falados permeiam a comunicação, precisa de uma atenção daquele que se quer comunicar, com bastante perícia, com bastante detalhe, cuidado, para que efetivamente essa comum ação se estabeleça. Legal, obrigado. E assim, ó, fica a dica aí para a irmã, quando vocês quiserem, o Jorge faz um workshop sobre essa questão que vocês vão assim, e é uma ferramenta, né? É uma ferramenta muito forte de trabalho, né? Aqui agora eu só vou assim passar os slides voando aqui. Então, para vocês verem, isso aqui é o site do Programa de Cidades, então já está tudo lá sobre a aliança, lá internacionalmente. Curiosidade. Curitiba tem tanto esse viés ecológico. O que travou Curitiba não ser signatária ainda? O ano passado nós tivemos contato com o prefeito anterior e a assessoria dele, jurídica, levou 3 a 4 meses antes da Rio+20 para autorizá-lo. Pela Associação Comercial nós fizemos uma parceria junto com o Eduardo e com a Aliança e tivemos uma reunião na Associação cobrando do prefeito de assinar. Ele aceitou que assinaria, desde que o Departamento Jurídico definisse. Tivemos uma reunião com a Secretaria do Meio Ambiente que foi dividido pelo jurídico em 4 segmentos para analisar. 4 secretarias tinham que dizer, não, isso é viável como município. E não saiu. Conversamos com o atual prefeito e estamos agora em negociação para fazermos a assinatura do signatário ainda até os próximos Não vejo Londrina, semanas. não vejo Cascavel. Isso não pode ser, de uma certa forma, com tempo, a longo prazo, induzido pela SEDU? Eu acho que sim. Só para você ter uma ideia, esse processo, assim, eu morei na SEDU esse ano, fui disponibilizado pela Copel, né, para tocar exclusivamente a aliança, para poder dar vida para esse processo. Eu e a Rosane, né, 2 pessoas da Copel, e nós moramos lá na SEDU. O César, durante esse tempo, me prestou todo o apoio e tal, para que a gente pudesse estar caminhando até aqui, né. Agora a gente está estrategicamente posicionando a aliança, ela começou no terceiro setor, passou agora esse tempinho no governo e agora ela volta também para uma outra localização, justamente para que a gente tenha essa ideia. A aliança é um processo, né? Ela não é essa instituição, depende disso, depende daquilo. São parceiros que estão juntos numa causa, né? Então, atuando na E uma coisa importante, eu acho que na questão do governo do Estado, o governador comprou bem a ideia. Até que ele foi na Rio+20, foi lançado, a aliança foi lançada na Rio+20. Foi a única mesa que nós tivemos somente de paranaenses em toda a conferência. O único governador. O único governador que esteve lá no Fórum Corporativo. No Fórum Corporativo. E foi assim, uma das destaques da Rio+20 foi a aliança. Mas nessa uma parceria, de 1h30. foi muito interessante que o secretário... Com Então, a pedido do governador, foi colocado o Eduardo como secretário executivo do Concidades, para que ele pudesse ter uma visão do Conselho de Cidades do Estado do Paraná, pudesse ter uma visão de como é que funcionavam os processos, para que isso pudesse contribuir para a riqueza da aliança. Então, esse é um apoio governamental. As conferências, né, das cidades. Eduardo, só para não deixar passar, apartidariamente, apoliticamente, é um reconhecimento. As 0 PPNMs nasceram do governo do prefeito Beto Richa, que é o atual governador. Então ele tem sensibilidade do tema. Não, ele está. Quando eu digo o prefeito anterior que nós assinou foi o Luciano, quando o Luciano está. O Luciano queria, mas enquanto eu tive reunião com todos os assessores dele, foi simplesmente 3 meses de discussão e não foi aprovado. Procuradoria, Secretaria do Meio Ambiente, o que mais? Secretaria do Meio Ambiente, Educação. Procuradoria. Foi Procuradoria, Meio Ambiente, Educação e teve uma quarta, porque como a aliança ela atuava nessas 4 áreas, cada secretário e suas assessorias tinham que dizer, não, isso aí é viável e tal, e não foi pedido dinheiro do município, foi pedido que seja signatário e que escolha um projeto para que possa ser avaliado, não é, e acompanhado. Mas isso agora, no atual governo, está sendo bem trabalhado, nós devemos ter isso logo fechado. Urbanismo seria, talvez? Exato, foi o urbanismo, que na época também demorou a assessoria para avaliar. Então aqui só para a gente, né, tem uma carta de identidade, esse processo, existe um regulamento que foi discutido com a Aliança, o CREA que nos ajudou a elaborar o regulamento, vocês já vão ver quem são os signatários, eu não vou ler, porque assim, muito do que foi falado no filme está aqui. Isso, né? Nós podemos ter essa tudo. apresentação depois? Tranquilo, por e-mail? Deixa aqui. Eu já mandei uma parte dela. Não sei, para quem não tem. Tá. Daí aqui tem premissas discutidas, que vocês vão ver que estão dentro daquela filosofia que foi mostrada aqui, vocês vão ver bem essa questão.
Propósito, princípios, acho que aqui é interessante a gente só, né, quais são os princípios que estão norteando esse processo, porque às vezes a gente esquece dessa questão, né, que o que embasa essa nossa ação, né? Então, respeito e valorização da vida das pessoas, dos saberes e da cultura, da biodiversidade e dos ecossistemas. Valores humanos universais, ética do cuidado, transparência, diálogo, cooperação e empatia. Esses foram os princípios estabelecidos pelo conjunto de signatários, né, até o momento. Isso tudo aprovado em reunião do secretariado, aquele processo todo. Para você ter uma ideia de estrutura, aquelas duas estruturas que o filme mostrou, elas estão mapeadas com duas estruturas internacionais ligadas ao programa de cidades. Então, aquela secretariado regional, você viu lá o UNGC, o United Nations Global Compact Cities Program, aquela sigla lá. E esse aqui, o Conselho Consultivo Regional, também é ligado ao programa de cidades. Então, são duas estruturas que, entre outras coisas, respondem internacionalmente para essa questão, né? Então, temos liberdade de ir além, mas elas são as estruturas que respondem. Só um ponto rápido, Eduardo, aí. O Paul James, que é o diretor do programa lá em Nova York, e a Elizabeth Ryan, que é a gerente do programa em Melbourne, a convite do Eduardo, já estiveram em Curitiba. Inclusive, o ano passado, vieram para Rio Mais 20, estiveram estando em Curitiba, conhecendo projetos de Curitiba, conhecendo a cidade, se apaixonaram pela cidade, têm interesse de que o programa dê vida no estado todo. Então existe assim uma aproximação grande do programa, do pessoal da ONU. Já estiveram mais de uma vez aqui. Foi, mais uma vez. A Elizabeth acho que é a terceira vez já. Aqui só para a gente ver assim, cidades, então já temos agora Campo Mourão como signatário, Maringá, e eu tenho a notícia de que 1º de maio acabou de assinar também. Então está nesse rol aqui de cidades, né, que já são signatárias. Isso sem a gente fazer nenhuma mobilização, nada. Foi assim, o pessoal que acabou encontrando na rede. Daí tem uma secretaria executiva já elaborada, também com todas as suas funções. E esses 3 núcleos, um núcleo de concepção e desenvolvimento metodológico, um núcleo de mobilização e aplicação e um núcleo de aplicação e assessoramento metodológico. Então todos os signatários viram em que parte do processo eles queriam contribuir, qual é a disponibilidade das pessoas, colocaram essas pessoas e com essas pessoas a gente estava fazendo esses núcleos rodar. Tivemos esses são os signatários, né, até o momento, de cada um segmento, o Governo do Estado, a Associação dos Municípios do Paraná, a Coapar, a FIEC, a FACIAP, Itaipu, a COPEL, a Associação Comercial do Paraná, CREA, o CAL, a Ação Social do Paraná, o Observatório Social, Instituto Araiara, o Centro Brasil Design, a Associação Paranense de Cultura, que é a mantenedora do Grupo Marista, né? O Sindicato dos Arquitetos, o ISAE-FGV e a PUC. Então é um processo, né? Ele está... Dentro dessas, eu me comprometo, se quiser. Olha, tem um detalhe importante. A ADEME, tá, que é a Associação dos Incorporadores, porque eu acho que falta lá é mais um problema de ignorância lá do censo do que de maldade. Nós do Lions Club Curitiba-Batel, nós temos trabalhado em Colombo, Pinhais, na região metropolitana e na Vila Alde, ali em Curitiba. Então a visão que a gente tem é que a academia, o pessoal, centra muito no núcleo de Curitiba, quando na realidade Curitiba é muito maior. E é impressionante como a gente vê a ausência de lideranças competentes nessas regiões, né? É o caso, nós começamos a contatar o pessoal da Regis Bittencourt, e aí eles vieram para explicar os viadutos, fizeram a passarela. Quer dizer, nós que temos competência, vamos dizer assim, que temos capacidade de contato com as autoridades, nós podemos fazer muito pela região metropolitana. Há a ideia de transformar a rodovia da Uva numa rodovia urbana. Quem é que foi lá para ver como é que vai ficar a ciclovia, as passarelas, coisas? Ninguém vai, porque o pessoal prefere discutir isso em volta da Marechal Deodoro, né? Então, nós temos que olhar a região metropolitana de Curitiba, que é onde, de fato, há invasão de áreas verdes, as nascentes dos rios estão ali, né, como é o Mirante Tamandaré e tudo mais. Nós tínhamos que ter recursos, condições para um trabalho na região metropolitana, onde nós temos a nascente do Rio Iguaçu, por exemplo. Agora, nós não fazemos isso. Nós ficamos aqui no cantinho e ainda vendo aí solo criado, a criação desses desfiladeiros de concreto
Quer dizer, Curitiba está indo de mal a pior do ponto de vista ambiental. Aí quando tem festa, eles ficam soltando rojão no Parque Barigui, no Batel, não importa se tem hospital, se tem árvore, se tem passarinho, e ninguém reage. Então eu acho que essa deve ser a 50ª reunião que eu participo falando sobre o meio ambiente, é que nós temos que ir para a ação e de forma enérgica até. Né? Tá certo que o Ministério Público oscila demais, né? Quando um cara está funcionando, eles trocam. Então a gente tem que agir por conta própria. Né? Aí tem blog, YouTube, Facebook, tem tudo. Eu acho que essa questão que o Cascais traz, ela está aqui nessa transparência que ela está citada. Veja, se você olha para o Pacto Global de Direitos Humanos, do Trabalho, Meio Ambiente e Corrupção, né, genericamente são esses blocos. No Programa de Cidades você vê o segmento cultural, econômico, ecológico, político e institucional. Vocês veem que eles casam bem. E aqui a gente criou dentro dessa incidência, aqui no nosso Paraná Sustentável, algumas ideias força. Né? Quer dizer, aqui começar a trabalhar algumas questões que são fortes aqui para o Paraná. Então, inclusão social, economia criativa e solidária, gestão das microbacias, e isso que o Cascais falou, descentralização e controle social. Porque assim, o nosso processo, assim, ou a gente agora consegue fazer regionalização e descentralização, ou nós vamos continuar falando de um troço que está inchando, pressionando... Só para você ter ideia, na época que o Volmir era presidente do IEP, nós fizemos 2 seminários sobre água, esgoto e lixo em Curitiba. Então tudo isso que você falou, o problema de degradação, naquela época foi colocado pelos secretários municipais, com dados e fatos. Depois, infelizmente, o Instituto parece que esqueceu essa preocupação. E a população também. Né? É uma pena. Aqui, veja, o que a gente tem, assim, vocês viram os atores que estão ali presentes. Né? Então, a questão é, nesse conjunto de atores, né, qual é o conjunto de ações estratégicas que a gente pode, em conjunto, fazer acontecer. E daí, se um ator fraquejar um pouquinho, o outro, não tem problema. Né? Porque é uma aliança em si, ela tem um potencial, e não esquecendo que a gente tem essa chancela, né, da ONU, do Programa de Cidades, do Pacto Global, para buscar recurso, para fazer acontecer algumas questões. Então aí está uma força, né, desse processo. E não estamos fechados também para parceiros, né? O nosso, todos podem ser signatários. Esses foram que nós visitamos vários e esses já assinaram. Vai dar 2 minutos, eu corro, daí nós vamos para a pergunta. Assim, para vocês verem o que aconteceu, as frentes de ação aí, nós já tivemos a parte de institucionalização e governança, vocês viram aí bastante o que aconteceu, tivemos na Rio Mais 20, teve 1h30, trabalho, foi sessão de destaque, foi para a sessão de encerramento, estava lá o governador junto com a Rainha das Preces, falava sessão de encerramento. Foi assim, é uma vitrine muito forte que a gente colocou o Paraná. Depois, encontros técnicos, fizemos com os técnicos para desenvolver aliança, o grupo crítico de referência, estamos lá com a PUC, tivemos estagiários aqui do mestrado da Universidade de Ferrara conosco. Uma das teses do mestrado vai ser sobre aliança, para vocês terem uma ideia, tem uma japonesa que está estudando na Itália, tal, que veio aqui, ficou com a gente, agora vai fazer a tese, não sei como é que vai ser escrito esse negócio, mas assim, está lá. Né? E querem voltar para cá para trabalhar, se apaixonaram, dizem, ó, trabalhando de graça. Só queremos assim, dar o visto, então, para a gente poder entrar nesse tal de Brasil, porque nós queremos ajudar esse negócio. É impressionante. Assim. Cooperação internacional, quem souber como que pode ajudar, nós estamos querendo ajuda, porque tem assim, um monte de gente querendo vir e trabalhar na aliança. Daí aqui, para vocês verem já desenvolvimento de metodologia, então já agora Tupiniquim, aqui, né, trabalho nosso com os técnicos, estamos avançando nesse processo. Aqui, um mosaico de iniciativas que estão disponíveis, projetos que estão disponíveis aí dos vários signatários. Né? Cada signatário que entra acaba entrando, né, mais um potencial, mais algum projeto agregador. Né? Lembrando sempre que tudo isso aqui é respeitando a autonomia local, o tempo local, os valores, as pessoas. Não é assim projeto que se enfia lá na realidade. Né? Ele está na prateleira, né? A realidade se mexe, se entende, e aí ela começa a ver se faz sentido alguma daquelas coisas que foi mostrada numa prateleira bonita lá do supermercado. Né? Então é uma coisa muito forte essa questão da autonomia. Né? E é isso. Acho que eu isso Me permite
só fazer um minuto, uma colocação muito importante. Dentro da área da mobilidade que está inserido ali nesse programa dentro para nós tentar, e uma das nossas maiores bandeiras, minha, do Toninho, e agora recentemente do Eurico, o primeiro incorporador a se preocupar que até a habitação popular seja acessível a todos. Nós vamos fazer um trabalho em conjunto lá, que todas as unidades sejam totalmente acessíveis. Lembrando sempre que mesmo quem não sofreu um acidente, se tiver sorte até idoso. Né? Então não tem cabimento você pensar em fazer um prédio de 4 andares para que o cara chegue aos 60 anos e tente barganhar com o cara do andar de baixo. Né? Então nós temos que lembrar que todos nós ficaremos idosos. Então eu só tenho 3 folderzinhos aqui, gostaria de deixar um lá para o pessoal do Itambé, os outros 2 eu deixo aqui, mas depois vou disponibilizar. O Eduardo já conhece esse programa aqui. Tá? A questão da acessibilidade, gente, é muito importante. Eu já tive necessidade, já sofri um acidente de moto, meu filho que está aqui presente, com 9 anos, teve uma infecção na bacia, tive que entrar em todos os hospitais carregando ele no colo. Tá? E isso, graças a Deus, estamos hoje aqui recuperados, né, filho? Mas isso me motivou, me arrepio quando me lembro dessa parte, que isso me emociona realmente. E lembrando que todos nós, algum dia da vida, nós vamos precisar. Só gostaria de colocar uma questão, Eduardo, que até eu pedi para o Eduardo, eu liguei para ele ontem, que vários questionamentos que as pessoas me fizeram durante os convites, mas Ricardo, de prático, o que nós temos? O que nós temos de projeto executável? O que nós temos de fato real para ser realmente servir de exemplo? Eu cito um caso aqui, eu gosto que eu fico feliz que o Oswaldo esteja presente, porque ele participou nessa mesma época, em 75, se lembra que eu era estagiário de edificações de público da Escola Técnica, depois permaneci lá como estagiário de engenharia, depois fui para arquitetura, e eu me lembro de uma coisa que me marcou muito, aquela época, aquele período da gestão do Jaime, que ele chegou um dia com uma notícia que ele tinha vindo não sei que reunião que ele esteve na Europa, e veio com uma notícia que existia uma verba a fundo perdido para Porto Alegre, você lembra desse caso? Né? Que Porto Alegre não estava com o projeto. E eles fez um desafio para todas as pessoas presentes, inclusive estavam ali grandes escritórios, teve o Domingos Bogestables, o próprio Manuel Coelho, tá? Um desafio de em 15 dias fazer um projeto para pegar essa verba a fundo perdido, uma verba que vinha do Banco Mundial, se não me engano. Tá? Em 15 dias nos debruçamos naquelas pranchetas, eu era desenhista e normografista, tá? E fizemos em 15 dias o projeto da Ecoville, dessa a conectora 5, tá? Que não custou, eu sou testemunho, nós somos testemunho, não custou nada para Curitiba, e hoje é um exemplo mundial em termos de preservação ambiental. Tá? E eu quero lançar aqui o desafio, para o final dessa reunião. Nós temos aqui um projeto que eu conheci durante a campanha, até foi através de um contato do Renato Adur, que depois nos contactou